Em 1940, sob as ordens diretas do Papa Pio XII, começaram as escavações mais secretas da história do Vaticano. Oficialmente, eles buscavam o túmulo de São Pedro, mas o que encontraram foi algo que mudaria para sempre a compreensão da Igreja Católica sobre o bem e o mal. Entre os túmulos imperiais do século IV, os arqueólogos descobriram algo interessante. Um túmulo marcado com um nome que os fez tremer. Nos mapas oficiais consta como Túmulo. Mas a inscrição original diz algo completamente diferente. Diz Lúcifer. Não é uma piada. Não é um erro de tradução. Na necrópole real, sob a Basílica de São Pedro, há uma tumba chamada Lúcifer. O mais assustador é isso. É que ninguém sabe por que ela está lá. Quem a construiu ou o que realmente contém? Mas isso é só o começo, porque segundo documentos vazados dos arquivos mais secretos do Vaticano, esse túmulo não é apenas um sepulcro. É uma prisão. E o que está trancado lá dentro não é humano. Fique comigo e vou revelar para você a verdade mais assustadora já contada pela Igreja Católica. Como um anjo caído ficou acorrentado sob a Basílica de São Pedro por mais de 1500 anos. E por quê? Sua libertação poderia significar o fim do mundo como conhecemos. E nem pense em perder o final, porque as últimas revelações vão abalar os alicerces da sua fé. Eu sou o documentalista, isto é, o anjo preso no VATICNU. Antes de tudo, quero te pedir um pequeno favor. Se este conteúdo te acrescenta algo, compartilhe, comente, deixe seu like e se inscreva. Seu apoio faz a diferença. Obrigado. A escavação que mudou tudo. Para entender essa história, precisamos começar com fatos verificáveis. Entre 1940 e 1949, o Vaticano realizou escavações ultra-secretas, conhecidas como SCAPI. Sob a Basílica de São Pedro, oficialmente, eles buscavam confirmar a localização do túmulo do apóstolo Pedro. O que eles encontraram foi uma necrópole completa do século IV. Uma cidade dos mortos, com mausoléus imperiais, inscrições em latim e grego, e evidências de que esse lugar já era sagrado muito antes do cristianismo. Mas havia algo mais. Entre as tumbas catalogadas pelos arqueólogos, uma se destacava por um motivo perturbador. Ela estava marcada com o nome Lúcifer. Especialistas do Vaticano explicaram que Lúcifer era um nome comum na época e significava apenas portador da luz. Era um nome pessoal comum no Império Romano. Mas nenhuma explicação conseguia responder à pergunta fundamental. Por que este túmulo foi construído de uma maneira completamente diferente de todos os outros? De acordo com os planos vazados, a tumba Lúcifer não é uma tumba tradicional. É uma estrutura circular, esculpida diretamente na rocha, com inscrições em aramaico que tradutores do Vaticano se recusaram a divulgar. Ainda mais inquietante, a tumba está selada com uma porta de metal que não corresponde a nenhuma tecnologia romana conhecida. É como se tivesse sido projetada especificamente para manter algo dentro e impedir que saísse. Os arquivos secretos do Vaticano. Para entender por que o Vaticano esconderia informações sobre esta tumba, precisamos falar dos arquivos apostólicos do Vaticano, anteriormente conhecidos como Secretum, literalmente, o segredo. Esses arquivos contêm quilômetros de documentos que vão do século VIII até os dias atuais. O acesso é restrito a no máximo 60 pesquisadores por dia.
Todos devem ter credenciais acadêmicas impecáveis e muitos documentos permanecem classificados permanentemente. Segundo o custódio, existe uma seção especial desses arquivos, conhecida internamente como Hereticus Maximus, as heresias máximas. São documentos tão perigosos para a doutrina católica que apenas 3 pessoas no mundo têm autorização para lê-los: o Papa, o prefeito dos arquivos, e um tradutor especial conhecido como o Silencioso. Nesta seção, aparentemente, encontra-se um manuscrito do século VI escrito por um cardeal, cujo nome foi apagado de todos os registros oficiais. O documento se intitula Ângelos Subterrâneos. O Ângelo Subterrâneo, segundo os vazamentos do custódio, este manuscrito conta a história de como os primeiros construtores cristãos da Basílica de São Pedro descobriram algo horrível. Nas escavações originais, os restos de um ritual pagão que havia selado um ser sobrenatural debaixo da terra. Este manuscrito descreve o ser como um anjo de luz corrompido, com asas que se estendiam das sombras e olhos como brasas ardentes. Mas o mais assustador é que o cardeal afirma que o ser ainda estava vivo, consciente e suplicando por sua libertação. A verdade sobre os anjos caídos. Para entender o que poderia realmente estar trancado sob o Vaticano, precisamos revisar textos que a Igreja Católica oficial prefere que esqueçamos: os textos apócrifos. O livro de Enoque, rejeitado do cânone bíblico, fala especificamente sobre os vigilantes ou watchers, anjos que foram enviados à Terra para guiar a humanidade primitiva, mas que acabaram ensinando conhecimentos proibidos a eles. Segundo Enoque, esses anjos não caíram por orgulho como Lúcifer, mas sim por compaixão. Eles viram o sofrimento humano e decidiram compartilhar segredos divinos, como forjar metais, como curar doenças, como ler as estrelas. O pecado deles foi tentar elevar a humanidade. Como castigo, eles foram acorrentados em lugares de trevas até o dia do juízo final. A Epístola de Judas, que está assim na Bíblia, confirma isso, diz: aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado sob trevas, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. E se esses textos não fossem metáforas? E se fossem registros históricos literais? E se um desses vigilantes compassivos tivesse sido aprisionado sob o que eventualmente se tornaria o centro do cristianismo? O Padre Antônio e a chave do abismo. É aqui que a história fica realmente perturbadora. De acordo com documentos vazados dos arquivos do Vaticano, no ano de 2003, um jovem arquivista chamado Padre Antônio fez uma descoberta que mudaria tudo. Enquanto catalogava manuscritos do Renascimento, Antônio encontrou uma carta de um cardeal do século XVI, que mencionava casualmente o anjo sob a terra, e fazia referência a algo chamado Clavis Abyssi, a chave do abismo. Entregue. Antônio começou uma investigação secreta. Ele descobriu referências cruzadas em vários documentos históricos, todos apontando para a existência de uma câmara selada sob a basílica e para um objeto ritual que servia como chave para manter algo trancado. A descrição desse objeto coincidia com algo que Antônio havia visto nos inventários do Vaticano. Máscara de bronze antiga com inscrições em hebraico e aramaico, catalogada como artefato cerimonial de origem desconhecida. Relatórios vazados indicam que Antônio acessou fisicamente as criptas sob São Pedro na madrugada de 15 de outubro de 2003. Ele encontrou a entrada oculta, exatamente onde os manuscritos antigos indicavam. Atrás de uma tapeçaria com as chaves de São Pedro, em uma seção das grutas vaticanas fechada ao público.
A câmara que Antônio encontrou coincidia exatamente com as descrições do manuscrito do século VI. Circular, esculpida na rocha viva com um altar de granito negro no centro. Sobre o altar repousava a máscara de bronze, a clavis abysse. Mas o mais perturbador era o que estava gravado nas paredes. Segundo as anotações de Antônio, que foram confiscadas mas parcialmente vazadas, as inscrições não eram orações cristãs, eram advertências. Em latim, grego e aramaico. Todas diziam a mesma coisa. Não desperte aquele que dorme na escuridão. Antônio descreve em suas anotações que, ao levantar a máscara do altar, sentiu imediatamente uma presença no quarto. O ar ficou pesado, ele escreveu, como se algo estivesse despertando após séculos de sono. Segundo seu testemunho, o que ele experimentou em seguida desafia toda a explicação racional. Uma figura luminosa se materializou na câmara superior, com asas que se estendiam até tocar as paredes e olhos que brilhavam como brasas. O ser não atacou Antônio. Em vez disso, falou diretamente à sua mente. Ele se identificou como Sariel, um dos vigilantes originais mencionados no livro de Enoque. Seu crime havia sido ensinar aos humanos sobre os ciclos da lua e o calendário, conhecimento que Deus havia reservado apenas para os anjos. Sariel explicou a Antônio que estava acorrentado naquele local há mais de 1500 anos. Desde antes da construção da primeira basílica, os construtores cristãos haviam encontrado a prisão pagã original e, reconhecendo sua importância, construíram seu templo mais sagrado diretamente acima dela. O anjo suplicou a Antônio que quebrasse os selos que o mantinham prisioneiro. Não por vingança, mas porque o tempo do juízo final se aproximava e sua libertação fazia parte das profecias apocalípticas. Segundo relatos vazados da segurança do Vaticano, na noite de 15 de outubro de 2003, vários eventos inexplicáveis ocorreram simultaneamente na cidade do Vaticano. Primeiro, todas as luzes da Basílica de São Pedro piscaram durante exatamente 7 minutos. Os técnicos não acharam explicação para a falha elétrica. Segundo, os sismógrafos de Roma registraram um microterremoto com epicentro diretamente sob a basílica. A magnitude foi menor, mas o padrão das ondas sísmicas era completamente anômalo, como se algo massivo tivesse se movido debaixo da terra. Os guardas suíços relataram ter ouvido cânticos em um idioma desconhecido vindos das criptas. Quando investigaram, não encontraram ninguém, mas descobriram que uma seção das grutas vaticanas havia desabado parcialmente. Ao amanhecer, encontraram o padre Antônio inconsciente nos escombros da câmara secreta. Ele estava segurando os fragmentos de uma máscara de bronze antiga que havia se despedaçado. Os médicos não conseguiram explicar as queimaduras em forma de cruz que ele tinha nas palmas das mãos. Antônio foi transferido imediatamente para uma clínica psiquiátrica particular do Vaticano. Oficialmente, ele havia sofrido um colapso nervoso devido ao estresse dos estudos. Extraoficialmente, ele nunca mais foi visto em público. Mas, segundo o guardião, Antônio conseguiu enviar uma carta final antes de desaparecer completamente. Nela, ele afirmava que havia rompido os selos não por acidente, mas por escolha consciente. Ele acreditava que manter acorrentado um anjo compassivo era um pecado maior do que libertá-lo. O encobrimento do Vaticano. A resposta oficial do Vaticano foi rápida e definitiva. A seção colapsada das grutas foi permanentemente fechada com concreto. Os escombros foram removidos durante a noite e transportados para um local não revelado. Mais significativo ainda, todos os documentos que Antônio havia consultado foram imediatamente reclassificados com o nível de segurança pontifício secreto, o mais alto na hierarquia do Vaticano.
reservado apenas para assuntos que poderiam prejudicar a reputação da Santa Sé ou causar escândalo entre os fiéis. O cardeal Salvati, que segundo os relatórios liderou a operação de encobrimento, emitiu uma diretiva interna ordenando que qualquer menção a anjos subterrâneos, vigilantes acorrentados ou a máscara de bronze fosse tratada como fantasias heréticas, sem base na realidade. Mas há indícios de que o encobrimento não foi completamente bem-sucedido. Nos meses seguintes ao incidente, vários outros membros do clero do Vaticano solicitaram transferências inesperadas. Alguns citaram perturbação espiritual e perda da fé como razões para abandonar seus cargos. Ainda mais inquietante, começaram a circular relatos não confirmados de aparições luminosas em diferentes partes de Roma. Testemunhas descreviam figuras altas com asas que apareciam brevemente antes de desaparecer. A Igreja Católica Romana nunca investigou oficialmente esses avistamentos. O túmulo de Lúcifer hoje em dia. O de Lúcifer continua aparecendo nos mapas oficiais da necrópole vaticana, mas o acesso está completamente restrito. Apenas os arqueólogos vaticanos de mais alto escalão podem entrar e devem assinar acordos de confidencialidade antes de fazê-lo. Os passeios públicos dos SCAVI, que estão disponíveis com reserva antecipada, cuidadosamente evitam essa seção da necrópole. Os guias oficiais receberam instruções para responder qualquer pergunta sobre o túmulo de Lúcifer com a explicação padrão sobre nomes comuns romanos. Mas, ocasionalmente, a informação vaza. Em 2018, um funcionário da manutenção do Vaticano relatou ter ouvido vozes sussurrando em um idioma desconhecido vindas daquela área. Ele foi logo transferido para funções sem acesso às criptas. Em 2020, durante as reformas por causa da Covid-19, quando a basílica ficou fechada ao público por meses, alguns moradores de Roma relataram ter visto luzes estranhas emanando das janelas subterrâneas do Vaticano. Durante as madrugadas. Se essa história for verdadeira, surgem perguntas inquietantes que a Igreja Católica nunca poderá responder de forma satisfatória. Porque o centro do cristianismo, o Vaticano, foi construído sobre a prisão de um anjo compassivo. Que outros segredos estão enterrados sob os templos mais sagrados do mundo? E se outras religiões também tivessem sido baseadas em verdades ocultas? E se os templos mais antigos do mundo foram criados não para adorar deuses, mas para mantê-los presos? Ainda mais perturbador, se Sariel realmente foi libertado, onde ele está agora? Ele está trabalhando secretamente para elevar a humanidade, como era sua missão original, ou está preparando o caminho para o retorno dos outros vigilantes acorrentados? E a pergunta mais assustadora de todas: quantos mais estão esperando sob as cidades sagradas do mundo? Contando os séculos, até que alguém mais encontre suas chaves e decida que a compaixão é mais importante do que a obediência. Você se atreveria a buscar a verdade se tivesse acesso aos arquivos secretos do Vaticano? Eu sim. Ou será que existem algumas verdades que é melhor deixar enterradas? Eu não. E lembre-se, às vezes a diferença entre um santo e um herege é só o lado da história que você decide acreditar. Da próxima vez que você vir uma igreja antiga, pergunte a si mesmo: que segredos podem estar enterrados sob seus alicerces? E, mais importante ainda, quem decidiu que eles deveriam permanecer em segredo? E por quê? Eu sou documentalista. Isso foi. Existe um anjo preso no Vaticano?